Então vamos lá. Livro de 2 Coríntios. Coríntios é uma carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto. Certo? Então nós iremos ler esta carta, na segunda carta, no caso, do apóstolo Paulo. No capítulo 4, iremos ver o versículo 16 e versículo 17. Tomaremos como base, ou tomaremos por base, versículo 16 desse capítulo 4 da segunda carta de Coríntios, tá? Capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim, ó. Nós vamos estender até o 18, tá bom? Não tem problema. Vamos ler o 16, 17 e 18. Vamos lá. Deu tempo vocês pegarem aí? Deu tempo vocês verificar qual é o livro, abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Diz assim: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que maravilha, não? Muito bem, façamos uma breve oração. Soberano de Israel, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor, meu Deus, nos concedeu de estarmos aqui, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, para trazer mais uma mensagem que servirá apenas, não para os ouvintes, não apenas para os ouvintes, mas que também servirá para todos nós, servirá para mim também, porque eu preciso, meu Pai, da Tua palavra na minha vida. Eu preciso que o Senhor me ajude, meu Deus, a entender, a compreender a Tua palavra, porque só assim poderei compreender os Teus propósitos para a minha vida. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém? Então, meus queridos, aqui se encontra a palavra de Deus. Nós estamos diante deste texto sagrado, um texto de 2 Coríntios, esse capítulo 4, versículo 16 ao 18, onde o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta aos irmãos que estavam em Corinto, a carta aos Coríntios, porque os irmãos estavam na cidade de Corinto. E o apóstolo, ele é bem claro quando ele enfatiza esta palavra, que nós não devemos desfalecer, ou que nós não desfalecemos. Então ele disse: por isto não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, o apóstolo está dizendo que nós não devemos desfalecer. Mas ele sabe muito bem, o apóstolo Paulo, como homem muito experiente, ele sabe muito bem que o nosso homem exterior, o nosso ser exterior, ou seja, a nossa carne, devido às fraquezas, ela pode se corromper. O que é que ele quer dizer no tocante a se corromper? Ele está se referindo a mudar de pensamento, a mudar de ideia, a mudar de posição, entendeu? Porque nós somos frágeis. Então, nós de repente podemos mudar a nossa postura. Estamos pensando em vencer, mas de repente você vai dormir e de manhã você acorda sentindo uma sensação ruim, e aquele pensamento de vitória pode se tornar em um pensamento de derrota. De repente a pessoa que foi dormir pensando tão positivo, levantou-se pela manhã
com um pensamento negativo, uma sensação de quem está sendo vencido, uma sensação de quem não vai conseguir. Então é esta questão, é esta corrupção que o apóstolo está se referindo aqui, porque ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso espírito, entendeu? O nosso interior, porque quando ele fala o nosso interior, entendeu? Quando ele fala, ainda que o nosso exterior, homem exterior, se corrompa, mas o nosso interior, entendeu? Se renova dia em dia. Então, quer dizer, ainda que nós podemos notar que tem dias que nós amanhecemos assim com aquela sensação, com aquele desânimo, aquela coisa arrastando, né? Assim, aquela sensação de fraqueza, aquela sensação de quem está sendo vencido. Mas quando você menos espera, Deus traz um renovo através de alguém que traz uma palavra para nós, não é verdade? Deus traz uma palavra, Deus traz alguém que se aproxima. O que está acontecendo? Como é que está você? Não estou bem e tal. E aquela pessoa traz uma palavra para você, e por dentro de ti, através do teu ser espiritual, Deus renova você. Então é por isto que a palavra de Deus é muito importante para nós. E o diabo engana muitas pessoas, e as pessoas deixam a palavra de Deus em segundo plano, e por isto vivem uma vida de derrota. Mas as pessoas que dão prioridades à palavra de Deus, dia a dia elas são renovadas. É claro, é óbvio que o nosso ser exterior, o nosso homem exterior, ele se corrompe, porque hoje você está pensando de um jeito, amanhã você já começa a pensar de outro, e quando você, ao mesmo tempo que você está pensando positivamente, de repente já vem um pensamento negativo. Mas Deus, através da sua palavra, entendeu? Porque a palavra de Deus, o maior objetivo dela não é trabalhar por fora. É por dentro. É por dentro. A parte mais forte, mais importante da palavra de Deus é que ela penetra em nós pelos nossos ouvidos. E através dos nossos sentidos, ela trabalha em nós. Ela trabalha no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. Porque o nosso maior problema, pessoal, não está por fora. O nosso maior problema, o maior problema da humanidade está por dentro. Glória a Deus. Por isto que o apóstolo diz, mas o nosso interior se renova. Entendeu? Dia a dia. Então, o apóstolo continua falando, quando ele diz assim, ó, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então nós vemos que o apóstolo considera as tribulações que nós enfrentamos como leve. É leve e momentânea. Gente, toda tribulação que nós enfrentamos são tribulações leves e momentâneas. Você pode ver que, ao mesmo passo que de repente acontece alguma coisa que te entristece, se você tiver paciência, se você ficar firme, se você não desfalecer, como o apóstolo começa falando aqui, se você deixar Deus, através da palavra dele, renovar o seu interior, trabalhar por dentro de você, o que é que vai acontecer? Essa tribulação momentânea e leve, que o apóstolo considera leve, sabe por quê? Porque ele foi um homem bem experimentado nas provações. Então ele considera que esta provação, ela é leve e momentânea. E ela vai produzir o quê? Ela produzirá um peso de glória. Gente, é um peso de glória. Porque você já imaginou, você já parou para analisar quantas vezes você viveu momentos de muita tristeza e de repente, quando Deus te deu a vitória, você começou a sentir aquela alegria tão grande na sua vida que você ficou até, de certa forma, incontrolável? Quantas vezes que nós sentimos tanta alegria? Você se lembra, Dilma? Até uma vez que eu fiquei tão alegre com algo que aconteceu, que eu passei a noite toda sem dormir. Mas não foi porque eu fiquei oprimido tal, e coisa semelhante, não. É que eu senti tanta alegria que eu nem dormi e nem deixei a Joelma dormir. Mas por quê, pastor? O senhor passou mal, foi? Não, eu ri a noite toda. Eu ria. Quando eu me lembrava daquele acontecimento, eu ficava tão alegre que eu começava a rir e não deixava a Joelma dormir, porque eu queria ficar falando daquele assunto o tempo todo. Então, tudo que nos acontece, gente, é uma leve e momentânea tribulação, da qual Deus pode nos dar a vitória, transformar toda esta tribulação em um peso
eterno de glória e muito excelente. E no versículo 18, o apóstolo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são terrenas, são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, quer dizer, toda a tribulação que nos acontece são coisas aparentes. Nós não podemos ficar fixos ou presos naquelas coisas que estão acontecendo à nossa vista, nesse momento, naquele momento que nós estamos vivendo, de quem sabe, de algo que está entristecendo muito, que está trazendo uma situação de aperto no seu coração. Não, vamos acreditar naquilo que Deus tem para nós e que nós não conseguimos ver aos olhos nus. Vamos acreditar naquilo que Deus tem para nós e nós não conseguimos ver, porque não são coisas que não estão diante de nós fisicamente, nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que irão acontecer porque nós acreditamos, nós temos fé. Nós acreditamos que isto vai acontecer, o milagre de Jesus vai acontecer. Por que vai acontecer? Este milagre vai acontecer porque Deus fará para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através de nós. Então, hoje, nesta noite, eu gostaria de trazer para vocês um tema, e o tema seria: por que eu devo lidar com aflições e tristeza? Muitas vezes, nós não queremos lidar com as aflições da vida. Gente, a palavra aflição, ela significa agonia, angústia ou ansiedade. Quando uma pessoa está aflita, ela fica agoniada, ela fica assim, angustiada, ela fica ansiosa porque ela está aflita. Porém, todos nós passamos por uma situação desse tipo em algum momento da vida. Só que existe a aflição do ímpio. A aflição do ímpio é justamente por causa dos pecados do ímpio. Mas a aflição do justo, a aflição do cristão é diferente. A aflição do cristão é diferente. Sabe por quê? Porque toda aflição do cristão tem propósito de Deus no meio. Entendeu? Por isso que o apóstolo diz lá na carta de Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 4, 16 ao 18, ele está dizendo que nós não desfalecemos. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mude de qualidades, mude em determinadas situações de atitude, mas o nosso interior se renovará dia a dia. Você está entendendo? Por quê? Porque nossas aflições, todas as nossas aflições, Deus tem um propósito com elas. Então, o tema é: por que eu devo lidar com aflições e tristeza? Porque se você não aceitar e se você não entender que a aflição que você está vivendo agora resultará em bênçãos para a sua vida, se você não aprender a lidar e a entender que você precisa enfrentar a sua situação de aflição, que você precisa aprender a lidar com isto, que você precisa enfrentar isto, que você deve lidar com isto. Está acontecendo um momento de aflição, você está vivendo aflições neste momento, você está vivendo um momento de angústia agora, você tem que enfrentar ele, você não pode fugir dele, você também não pode ter medo dele. Você tem que viver, você tem que enfrentar, você tem que lidar com ele. Como que eu vou lidar, pastor? Vamos aprender com a palavra de Deus. Romanos 8, versículo 28. A Bíblia nos mostra o primeiro motivo por que nós devemos lidar com aflições e tristeza. Sabe por quê? Porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. Entendeu? Quando Deus tem propósito até nos nossos sofrimentos, Joelma, mesmo o sofrimento que nós enfrentamos contribui para o nosso bem. Então, por isso que você não pode fugir do seu sofrimento. Você não pode fugir daquilo que está te causando aflição. Você não pode fugir. Você tem que enfrentar, porque nisto Deus está preparando algo diferente para a sua vida. Está entendendo, Joel? É verdade, com certeza. Todo problema que nós passamos, que nós enfrentamos, tem um propósito. Tem um propósito de Deus, não é verdade? Porque como o pastor deu essa referência aí aos Romanos 8, 28, que todas as coisas, e sabemos que todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, o apóstolo, ele ainda enfatiza, porque ele diz assim, e sabemos, ele deixa claro, ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem, e é juntamente. Então, o apóstolo está dizendo que juntamente, então, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Se está acontecendo na sua vida e você acredita que a sua vida está no controle de Deus, essas coisas vão contribuir para o seu bem. No final vai te trazer alegria. Por exemplo, hoje pela manhã, foi pela manhã ou foi à tarde? Foi à tarde. Hoje à tarde, eu recebi uma mensagem no Zap de uma irmã que ela testou positivo para o Covid e ela, desde os primeiros sintomas, começou a me ligar, aflita, desesperada. Eu, olha, confio em Deus, nós vamos orar. Vou colocar teu nome no grupo da oração. Deus vai responder a oração desse povo. Jesus vai te dar vitória. Aí ela foi, fez o teste, deu positivo. Aí começou a ter os sintomas, se internou. Aí ela vai, daqui a pouco foi para o oxigênio. E ela conversando comigo, me mandava mensagem, desesperada, chorando. Eu ligava para ela e vamos orar, vamos orar. Eu disse, olha, você vai ver que Deus vai te tirar daí, você vai ver que Jesus é contigo, você vai ver que depois desse choro tu vai chorar de alegria, tu vai ter alegria. Quando foi hoje, ela me mandou uma mensagem, ô pastor, eu estou tão alegre que eu não estou conseguindo nem falar. O que foi que houve, irmã? Já estou de alta, pastor, já estou bem, glória a Deus. Olha, então quer dizer, se ela não tivesse vivido aquele momento de desespero, ela também não teria agora este momento de alegria. Entendeu? Verdade. Então, Deus sabe como trabalhar. Então, a primeira razão pela qual eu devo lidar com um momento de aflição e tristeza, se ele veio para mim, eu vou ter que enfrentar ele. Bom, se não veio, amém, glória a Deus, Jesus coloca ele distante lá, coloca qualquer situação de aflição, de tristeza, distante de nós. Mas se por acaso você está vivendo, porque essa palavra é justamente para quem está vivendo este momento, tem alguém aí vivendo este momento. Eu acredito que tem alguém agora assistindo essa live, Joelma, que deve estar, ou que pode estar, ou que alguém da sua família está vivendo esse momento, e você não sabe o que falar, você não sabe o que dizer, você não sabe, meu Deus, o que é que eu vou falar? Não tenho nada para falar, eu vou chorar. Chorar não vai resolver. Então, vamos enfrentar, sabe por quê? Porque tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. E o apóstolo diz, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você acredita que Deus tem um propósito na sua vida? Oh, glória a Deus. Você acredita que Deus tem um propósito na sua vida? Se você acredita que Deus tem um propósito na sua vida, então creia. Aleluia. Creia que você Jesus. vai dar a volta por cima. Em nome de Jesus. Acredite que as coisas mudarão para você. Para a glória Então de você Deus, não pode em se nome de encolher, Jesus. ficar se baseando no que está acontecendo agora. Não! Eu não posso me basear no que eu estou vendo, eu tenho que me basear naquilo que eu não vejo, naquilo que está na mão de Deus, no milagre que o Senhor Jesus está operando. Eu tenho que crer desse jeito. É verdade, glória a Então, Deus. é isto que nós precisamos entender, que aflições, elas vêm para a vida de qualquer pessoa. Por isto, nós temos que entender que devemos lidar. Se ela veio, nós temos que enfrentar ela. Não vamos ceder. Nós vamos enfrentar. Mas vamos enfrentar com as nossas próprias forças? Claro que não. Nós vamos enfrentar com as armas espirituais. Glória nós vamos a Deus. enfrentar em o nome do Senhor Jesus. Jesus. Não é verdade? Glória a Deus. É verdade. Porque através da oração, as coisas acontecem, não é assim, Joelma? Sim, com certeza. Através da oração, coisas acontecem. Entendeu? Então, nós temos esta arma poderosa, Que é a a oração. arma da oração, Verdade. que aumenta a nossa fé. A oração trabalha por onde? A oração trabalha por fora ou trabalha por dentro? A oração é uma coisa que vem do coração. Quando você dobra seu joelho e você começa a orar, as palavras vêm de dentro de você. Gente, palavras não estão por fora, palavras estão por dentro. As palavras não estão lá fora, Aleluia, saindo meu no ar Deus. de qualquer forma. Elas devem estar dentro de alguém para ir na direção de outro alguém. É assim que funciona. Então, é isto que nós devemos entender, certo? E é isto que este tema desta noite, com base em 2 Coríntios 4, 16 a 18, traz para nós. Porque eu devo lidar com aflições e tristeza? Porque elas vêm para nós, gente.
Elas vêm. Tem dias que nós estamos alegres, tem dias que nós estamos tristes, tem dias que sem nada, não aconteceu nada. Você tem um sonho, e um sonho perturba a sua vida. Quando sonho que nós temos, que acordamos de madrugada, quando eu tenho certo sonho atribulado, eu acordo, de repente me jogo no chão de joelho e vou orar para repreender. Tem outros que eu, Satanás, sabe, quando nem levantar daqui não vou. Eu vou orar daqui mesmo. Jesus já repreende. O sangue de Jesus tem poder. Eu clamo 3 vezes o sangue de Jesus tem poder e nem da cama não pulo. Entendeu? Eu já repreendo ele por lá mesmo. Entendeu? Mas tem coisas que acontecem que entristecem nós, que nós ficamos procurando saber o que foi que me entristeceu, o que foi que está causando essa situação, e nós ficamos sem entender o que está acontecendo. Porque o apóstolo disse que o homem exterior, ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia em dia. E como é que se renova dia em dia? Justamente através disso que você está ouvindo. Aleluia. Através de uma palavra que Deus traz para você, traz para mim. Então, por que eu devo lidar com aflições e tristeza? Porque todas as coisas contribuem para o nosso bem, entendeu? Então, a aflição que você está vivendo agora pode trazer um bem para você que você nem imagina. Por isso que o apóstolo diz no versículo 18 que nós não devemos, certo? Não devemos atentar para as coisas que nós vemos, mas para as que nós não podemos ver, para as coisas que nós não vemos, que nós não vemos, entendeu? Então esta é a primeira razão pela qual, quando a aflição vem, você tem que enfrentar ela, você tem que lidar com ela, você tem que enfrentar, você tem que batalhar pela fé no nome do Senhor Jesus, porque você acredita no que está por vir. Maravilha, glória a Deus. Você não está vivendo uma vida baseada no que está diante dos seus olhos, rapaz. Isso é fé. Isso é confiar em Deus. Isso é crer que Jesus abre portas para nós. Louvado seja Deus. Entendeu? Segundo, para provar, entendeu? Para provar para o mundo que a nossa fé é verdadeira. Então, por que que eu devo lidar com aflições e tristeza? Eu devo lidar com as aflições e as tristezas que porventura surgirem na minha vida, porque eu tenho que provar para o mundo que a minha fé é verdadeira. Você tem que provar para o mundo que a fé que você tem no Senhor Jesus é uma fé verdadeira. É uma fé sincera. Onde eu trago uma referência bíblica? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Entendeu? O apóstolo, ele vai dizendo aqui que a nossa fé tem que ser provada como ouro no fogo. Entendeu? Mas por que ele diz isso? Ele diz isso, que a nossa fé tem que ser provada como ouro no fogo, justamente para manifestar a glória do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Justamente para manifestar a glória do Senhor Jesus Cristo. O que é que ele diz? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Você sabia que quando você assume uma postura de fé, aquela sua postura de fé glorifica e honra e glorifica e louva o nome do Senhor Jesus Cristo? Então, a forma como nós lidamos com o nosso momento de aflição, a forma como nós lidamos com o nosso momento de tristeza, louva e glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, por isto que nós precisamos aprender a lidar com situações desse tipo. Justamente para que alguém... Mas como, pastor, que o meu sofrimento ou a minha situação de tristeza vai louvar a Jesus? Porque quando pessoas veem você na sua postura de fé, confiando no poder de Deus, pede oração a um, pede oração a outro. Irmão, me ajude aí. Irmão, ora por mim. Irmãos, ora aí pela minha família. Irmão, ora por fulano de tal. Quantos irmãos que sai ligando para A, sai ligando para B, pedindo oração? Sabe por que você pede oração? Você pede oração porque você acredita no poder da oração, Você está entendendo? E quando você pede essa oração, o que é que acontece? O nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado, gente. Que maravilha, glória a Deus. E o nosso Deus, ele é o mais interessado em
dar resposta, em abençoar as pessoas, para que o nome dele seja glorificado. Entendeu? Então, quando você pede oração para A, pede oração para B, eu fico olhando aqui que tem pessoas que entram só para pedir oração. Tem gente que... oração por fulano de tal. Sabe por que você pede essas orações? Porque você acredita. Na oração, é verdade. Você acredita. Então o apóstolo está dizendo aqui bem claro, 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Você sabia que a minha fé, a sua fé, pode revelar Jesus para outras pessoas? Você sabia que você participando aqui de uma live dessa, assistindo, cultuando, todos os dias que tem a live, tem o culto, você está acompanhando, você está revelando Jesus Cristo para outras pessoas? Porque muitas vezes tem pessoas que passam aqui, simplesmente dando uma olhadinha, olhando assim para ver se vê alguma coisa interessante. Aí ele vai olhando, aí de repente ouve uma palavra, para ali, começa a olhar, de repente vê você mandando, compartilhando, mandando alguma coisa, entendeu? Orem por fulano de tal. Aí de repente tem alguém que está contando já uma bênção, um testemunho de alguém que foi curado, que foi abençoado. Aí a pessoa já vai lá, conta o testemunho. Aquela pessoa que está desesperada, está angustiada, está sem saber o que fazer da vida, aí de repente está procurando alguma coisa para olhar, ele para ali e começa a escutar, e daqui sai uma palavra de Deus para aquela pessoa. Por isso que é importante compartilhar, é importante curtir, é importante fazer mais o quê? Sei lá, tem que fazer alguma coisa, tem que procurar divulgar esse negócio, Exatamente, porque não é verdade? Porque vai alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas. E o que é que vai resultar no final? Pessoas serão libertas, pessoas serão abençoadas. Transformadas. Pessoas que estão muitas vezes, João, abatidas, sem saber o que fazer da vida, no desespero. Quando começa a ouvir uma coisa diferente, essa pessoa, meu Deus, né? Deixa eu escutar aqui. A pessoa vai se animar. É verdade. Aí ouve ali, isso está acontecendo comigo. Aí para ali para ouvir. Não é verdade? Quantas vezes nós estamos pregando aqui e pessoas entram na live aí, começam a compartilhar, dizendo, eu estava com meu coração angustiado, verdade. Essa palavra falou comigo, entendeu? Mas por que aquela pessoa entrou e começou a acompanhar esta live? Porque você compartilhou. Glória a Deus. E por que você compartilhou? Porque você acredita no que você está compartilhando, você acredita na palavra de Deus. Então, por que eu devo aprender a lidar com minhas aflições, com minhas angústias? Porque eu sou ser humano, tem um momento que eu fico aflito, tem um momento que eu fico angustiado, mas eu tenho que aprender a lidar com esse troço, eu tenho que aprender a lidar com esse momento ruim. Glória a Deus, é verdade. Por que, gente? Para que o mundo veja que a minha fé é verdadeira. Glória a Deus. A sua fé é verdadeira. Amém. A sua fé é verdadeira. A sua fé é verdadeira? Glória a Deus. Entendeu, Joelma? Não é uma fé para que as pessoas, para que o mundo veja que a nossa fé é verdadeira, não é uma fé fictícia. Volúvel. Exatamente, não é uma fé imaginária. Exatamente. Entendeu? Lendária, de faz de conta. Muito interessante, essa palavra é forte, é poderosa, porque as pessoas que veem em nós a nossa fé em Deus, essa fé que nós possuímos, louva, glorifica, exalta o nome do Senhor, revela a Cristo. Justamente porque quando você recebe uma bênção de Deus, quando algo diferente acontece na sua vida, você já percebeu? Quando você dá o testemunho, irmão, olha, primeiro você entra dizendo, irmãos, ore por mim, porque eu estou passando isto, o meu filho, a minha filha, o marido, a esposa, está numa situação esta. A primeira atitude, a primeira ação é de quem está precisando de uma oração, quem está precisando, de quem está precisando de uma providência de Deus. Aí você entra lá com choro, com lamento, entendeu? Com o coração triste. Todo mundo percebe no seu pedido que você está triste. Todo mundo percebe no seu pedido que você está angustiado, que você está aflito. Mas depois que o milagre acontece, o que é que acontece? Qual a sua postura? Depois que o milagre acontece, todo mundo se junta. Todo mundo ora por você. Aí o milagre de Jesus acontece. Aí você faz o quê? Irmãos, glória a Deus. Eu quero glorificar a Jesus. Olha, glorificou a Jesus ou não glorificou? Então a sua fé, a minha fé, ela é provada através dessas aflições, Glória dessas a Deus. angústias. Porque Deus, a angústia do justo, gente, é com propósito, não é à toa, não. A angústia do ímpio, não. A angústia do ímpio é o resultado dos pecados deles. Mas a angústia do crente, do cristão,
do homem de Deus, da mulher de Deus, é com propósito. É com propósito. Propósito de quê, pastor? De glorificar o nome do Senhor Jesus, de louvar o nome do Senhor Jesus, de revelar o nome de Jesus Cristo. Porque você que dá testemunho aí, ó, tem coragem de entrar, pedir oração, e tem coragem de dar testemunho, tem coragem de compartilhar, entendeu? Você está fazendo o quê? Com que outras pessoas cheguem ao conhecimento de que o Senhor Jesus é poderoso para dar jeito na coisa. Glória a Deus, é verdade. Que maravilha. Porque o pastor falando aí da amargura do cristão, da tristeza, da angústia do cristão, me lembrei de Ana. Porque alguém pode até questionar assim, mas o cristão, o servo de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, sentia amargura, sentia angústia? E Ana? Jesus, o próprio Jesus. Sim, muito o próprio bem, Senhor Jesus, Jama, não te interrompendo, que você prossiga. Você vê que o Senhor Jesus passou aquele momento de tristeza no Getsemane, não é isso? Sim, com certeza. A minha alma se angustia até a morte. Ele falou isto. Então ele deu um exemplo para nós de que João 16:33, Evangelho de São João, capítulo 16:33, ele diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, nós vemos que o Senhor Jesus mostra para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz, mas eu venci o mundo. Fica sossegado, segura firme aí, entendeu? Aí depois que Jesus passou todo aquele momento de angústia, de tristeza, foi para a cruz, humilhado, cuspiram nele, espancaram ele, mas no terceiro dia, o que foi que aconteceu? Ele ressuscitou. Pois é, ele vai fazer um reboliço na sua vida, um reboliço de ressurreição, um reboliço de transformação, porque ressurreição é transformação. Aleluia, é verdade, que maravilha. Aí você estava falando sobre Ana, não é isso? Sobre Ana, porque Ana também, ela foi para o templo buscar a Deus, porque ela tinha um desejo, e o que foi que a Bíblia diz que ela chorou amargamente, ela estava com tanta tristeza, com tanta angústia, que ela chorou amargamente. Você entendeu? Você vê que a aflição dela era tão grande. Mas ela se derramou na presença do Senhor, buscou. Ela não fugiu da aflição dela. Não. Não é verdade? Você pega lá em 1 Samuel capítulo 1, verdade. você vai lendo, você vai encontrar toda essa história de Ana. Vejam só, Ana, ela não fugiu da situação de amargura dela. Ela não fugiu. O problema é que o ser humano quer fugir. Não foge, não foge. Você tem que aprender a lidar, porque a aflição ela vem hoje, vai embora, depois aparece de outra forma. Sempre nós teremos esse momento. Na mesma hora que você está tendo um momento de alegria, de repente alguma coisa já acontece para te entristecer. Então, por isso que nós precisamos aprender a lidar com isto, entendeu? Para que o nome de Jesus Cristo seja louvado, glorificado, exaltado. A amargura de Ana se transformou numa alegria muito grande. Claro, foi. E como é que as coisas se realizaram? É justamente quando o sacerdote diz para ela, vai e o Senhor te conceda a tua petição. A tua petição. Você está entendendo? Porque logo de início ele interpretou a atitude de Ana totalmente ainda diferente. Acrescentou peso no sofrimento dela. A interpretação dele foi uma interpretação de quem realmente estava meio assim, meio atrapalhado. Em dúvida, assim. Não, porque espiritualmente... Com relação a Ana, né? A postura de Ana, achou que Ana estava embriagada. A visão dele estava curta nesse aspecto. É verdade. Uma mulher no templo, uma hora daquela embriagada. Gente, exatamente. por favor, me poupe, tá? Agora, tudo bem, Eli, fica lá, tudo bem, tá? Tocar o barco para frente. Mas só que interessante é que mesmo Eli, estando sem a visão que ele realmente deveria ter, mas pelo menos ele falou uma palavra. Não é verdade? No final de tudo ele disse, vai em paz e que o Senhor te conceda a tua petição. Pelo menos ele se restaurou, ele se redimiu. Ele se redimiu com essa palavra. Então nós vemos aqui que é importante aprender a lidar. Gente, a aflição é uma situação que todas as pessoas passam. Entendeu? Então nós precisamos entender que isso aí é a prova da nossa fé, certo? Para ser muito mais provada porque a nossa fé é mais preciosa. Certo? Porque ela é muito mais preciosa. O apóstolo está dizendo que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. A sua fé é mais preciosa do que ouro. Consegue-se comprar fé? Ouro tem valor exorbitante, não é isto? Mas acontece que as pessoas conseguem comprar. Mas a fé se consegue comprar? Fé não se consegue com dinheiro, não, gente. Fé é coisa espiritual. Só Deus pode dar para nós. Só Deus pode alimentar. Então nós vemos que é importante, o apóstolo está dizendo aqui, a vossa fé, olha lá, para quê?
a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meu Deus do céu! Então, por que eu preciso aprender com este momento aí? Você que está doente, quem sabe você está enfermo, quem sabe você está com alguém doente, quem sabe você está com um problema financeiro, quem sabe você está com um problema espiritual, uma aflição dentro de você, uma angústia, uma dor, sei lá o que, alguma coisa está acontecendo. Sim, pastor, mas o que é que eu faço? Não tem como você fugir disto. Tem como você vencer isto. É verdade. Vencer e fugir são termos diferentes. Entendeu? Vencer é uma coisa, fugir é outra. Não há como você fugir da sua aflição. Tem gente que quer se matar, que quer morrer, que quer fazer, que quer acontecer. Não vai adiantar. Quer mudar de cidade, mudar de estado. Quer mudar. Quer mudar de bairro. Mudar de casa, mudar. Não adianta. Para fugir da aflição. Fugir da não, aflição tem não que vai saber resolver. lidar. Você tem que tomar uma postura De fé. de fé para lidar com a situação do momento. E justamente isto. E quem é que nos dá estes meios, estes recursos que nós precisamos para lidar com esse tipo de situação? Palavra de Deus, Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, traz essa palavra para nós. Isso aqui é a palavra de Jesus Cristo, através dos apóstolos dele. Entendeu? Uma palavra, a primeira nós estamos vendo aqui através de Paulo, a segunda, novamente, em Romanos, através do apóstolo Paulo, e a segunda orientação que vem aqui, que é para a nossa fé, para que a nossa fé, né, para provar para o mundo que a nossa fé é verdadeira, vem a orientação do apóstolo São Pedro, certo? Em 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. E agora nós vamos para encerrar. Por que eu devo lidar? Eu devo lidar com aflições. Devo lidar com aflições e com tristeza. Por quê? Porque o Senhor transformará nossas tristezas em alegrias. Eita glória! Você quer que o Senhor Jesus transforme suas tristezas em alegrias? Você gostaria que ele transformasse? Olha só a promessa dele no profeta messiânico. Quem é o profeta messiânico? O profeta messiânico é o profeta Isaías, capítulo 61. A Gelma vai ler para não perder o costume, porque hoje ela não leu nada para nós ainda. Então, Isaías capítulo 61, versículo 3, você pode pegar a sua Bíblia, eu não tenho pressa, entendeu? Pode pegar aí, eu espero você pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e veja Isaías 61, versículo 3, o profeta, olha o que o profeta fala, entendeu? Isaías 61, versículo 3, Deus quer que você aprenda a lidar com a sua situação de aflição e de tristeza, porque ele, o Senhor Jesus, tem um plano, tem um propósito. E qual é o propósito que nós vemos aí neste texto, Joelma? Glória a Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, que diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Olha só, ornamento, entendeu? Porque quando você está num estado de tristeza, quando você está vivendo um momento de angústia, é como uma pessoa na cinza. Gente, eu te pergunto e você me responde. Me diz aí, pessoal, cinza serve para quê? Cinza serve para alguma coisa? Cinza, gente, você vê, acendeu-se um fogo, queimou-se lenha, queimou-se carvão. Quando remove a cinza, faz o quê? Joga fora. A cinza é tão inútil que você tem que procurar até um lugar para jogar. Você não pode jogar cinza em qualquer lugar. Entendeu? Então, o Senhor está falando o quê? Trocar cinza, né? Trocar. Glória a Deus. Como diz a palavra. 33. Ele diz: se lhes dê ornamento por cinza. Por cinza. Quer dizer, tirar cinza e te dar ornamento. Ornamento é o quê? Enfeite, embelezar você. Porque a alegria, quando a alegria vem para uma pessoa que estava angustiada, uma pessoa que estava aflita, e de repente ela vê Deus fazer algo grande, algo tremendo, o poder de Deus se manifestar na vida da pessoa. Gente, é uma alegria tão grande que, como diz a Bíblia em Provérbios, que o coração alegre aformoseia o rosto.
Entendeu? Então a alegria, ela faz o rosto da pessoa ficar bonito, sem precisar de nenhuma maquiagem, sem precisar fazer nenhuma transformação química na pessoa, gente. Entendeu? Prossegue, Joel. Glória a Deus. Óleo de gozo por tristeza. Óleo de gozo por tristeza. Vestido de louvor por espírito angustiado. Você já imaginou? Gente, isso é muito Espírito profundo. de louvor. Vestido de louvor Por espírito angustiado. por espírito angustiado. Então, por que Deus permite tudo isso na nossa vida? Justamente porque Ele quer fazer toda essa transformação. Primeiro, Ele tem um propósito e vai mostrar que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Ele pega tudo assim, ele trabalha com as coisas juntamente, faz um conjunto, pega aqui, encaixa e pá! Para trabalhar no nosso favor. Segundo, para que o mundo veja que a nossa fé é verdadeira, certo? Por isso ela é provada, mais provada que o ouro, só que ela é mais especial do que o ouro, porque o ouro se compra, mas a fé não, certo? E no final de tudo, quando você ganha uma postura de fé, mantenha a sua postura de fé, você louva e glorifica o nome de Jesus e revela Jesus para outras pessoas. Terceiro, porque o Senhor transformará a nossa tristeza, certo? Em alegria. Aí ele vem que ele trazer essa alegria para nós, como ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de espírito angustiado. Então, você que está com um espírito angustiado, ele tira esse espírito de angústia para mostrar para nós que ele é poderoso para tirar o nosso estado, vestido de louvor, tirar esse por estado, espírito angustiado. entendeu? Você já imaginou Jesus dando um vestido de louvor para você? Você já imaginou, gente? Vocês já imaginaram o porquê que tudo isso Glória acontece a na Deus. nossa vida? Porque Deus quer nos vestir o vestido de louvor. Você sabe o que significa vestido de louvor? É você abrir a sua boca e cantar. Você já viu aquele dia que você amanhece alegre e você começa a cantar, cantar. Você está cantando porque você está alegre. Você está entendendo? Então Deus quer tirar o espírito angustiado, o espírito de angústia, Glória a Deus. e te dar um vestido de louvor, veste de louvor. Por isso que Deus permite que as coisas aconteçam. Que é para que você tenha uma experiência desse tipo. Então, o que é que a palavra de Deus, não eu, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, está querendo dizer para você que está assistindo essa live neste momento, que está neste culto? Eu não considero que você esteja assistindo, sabe por quê? Porque você está participando, você está comentando, você está falando alguma coisa, você está compartilhando, entendeu? Então, o que é que Deus está querendo dizer para você que está participando deste culto online nesta noite? Deus está querendo dizer para ti que esse espírito angustiado que está na tua vida, ele vai retirar e vai te dar a veste de louvor. Glória a Deus. Deus está querendo dizer que ele mudará o teu estado de tristeza para um estado de alegria. Aleluia, Jesus. Quem sabe você perdeu tudo. Gente, há muitas pessoas que perderam tudo. Tem muita gente, o próprio governo sabe, que tem muita gente que se afundou nessa situação que está acontecendo aí fora. Tem gente que não está dormindo. Tem gente que não sabe onde pôr a cabeça. Tem pessoas que estão vivendo um momento de muita tristeza, de muita angústia, de muita aflição. Mas eu quero dizer para você que porventura está me ouvindo nesta noite, assistindo ou cultuando nesta noite. Deus vai tirar essa angústia de você. Glória a Deus. E vai trazer alegria para a tua vida. Em nome de Jesus. Você está vivo aí? Se você pegar aqui, ó, e der um beliscão, dói, não dói? Então, se doeu, é porque você está vivo. Enquanto a vida, A esperança. a esperança. Prossegue a leitura, Joelma, para ver onde é que Deus quer chegar com tudo isso aqui. Glória a Deus. Vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça. A fim de que se chame árvore De de justiça. Meu Deus do céu. Você já imaginou? Prossegue, Joelma.
plantação do Senhor, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Pronto. Você quer mais? Glória a Deus. Você quer mais? Nosso Deus é tremendo. Tira Ó, o você- espírito angustiado para dar os vestes Veste de de louvor. pra louvor. pessoa. Plantação do Senhor, meu Deus do céu. Árvore de justiça. Coisa tremenda. Muito forte essa palavra. Você está vendo por que tudo isso está acontecendo? Os Glória a crentes precisam compreender as coisas. Mas a maioria das vezes nós ficamos pregando certas coisas repetidas todos os dias. Mas existem muitas coisas que nós precisamos aprender. Por isto que muitas pessoas não conseguem se firmar. Por isto que muitas pessoas não conseguem viver a verdadeira fé. Por isto que muitas pessoas estão com a Bíblia na mão e vivem reclamando de Deus o tempo todo. Meu Deus, eu aceitei Jesus, a minha vida continua do mesmo jeito. Ô irmão, a minha vida não mudou nada. Ô pastor, eu não sei, por que eu vivo tanta aflição na minha vida? Se você acredita que você é uma árvore plantada por Deus, se você se considera uma árvore de Deus, você é plantação dele. É verdade. Árvore de justiça, plantação do Senhor. Meu Deus do E o céu. resumo? Para que ele seja glorificado. Então, tudo que você está passando é para que Deus seja glorificado. Glórias. Então, por isto que eu Oh, preciso aleluia, meu Deus. aprender, eu devo aprender, lidar, eu preciso lidar com minhas aflições. Eu preciso lidar com minhas tristezas. Eu não posso fugir delas. Eu não posso fugir de minhas aflições e nem posso fugir de minhas tristezas. Eu tenho que aprender a vencê-las. Vencerei como? Entendendo que tudo, mesmo as coisas ruins que estão me acontecendo, contribuirão para o meu bem. Irão trabalhar juntas. A Bíblia diz, juntamente, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. Você crê assim, Eu Joelma? também acredito. Pode Eu bater também no seu acredito peito, que Deus ou tem um pode levantar propósito sua na mão minha aí vida. na sua casa e dizer, eu creio que Eu Deus creio tem que um Deus propósito tem na minha um vida. propósito na minha vida. Repita, eu creio Eu que o creio Senhor que o Jesus Senhor tem um Jesus propósito na minha vida. Você acredita? Glória a Deus. Então, se você acredita que o Senhor Jesus tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito na tua vida, porque você é uma árvore plantada por Ele. Você é uma maravilha, árvore meu Deus. plantada Glória a por Deus. Ele. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, a fim de que se chamem árvore de justiça. Eu sou plantado por Deus. Se tu é uma pessoa plantada por Deus, tu tem raiz. Eita glória. E se você é uma pessoa plantada por Deus, ninguém vai te arrancar. Glória a Deus. Ninguém vai arrancar você. Aflição não vai te arrancar, sofrimento não vai te arrancar da presença Eita de Deus. maravilha, Você tá entendendo? glória a Deus. Porque você é uma árvore plantada por Deus. Considere isto. Considere que você é uma árvore plantada por Deus. Que maravilha. Se meu você é Deus. uma árvore plantada por Deus, você está plantado no jardim de Deus. E quem é plantado no jardim de Deus é cuidado por Deus. Você é plantação dele. Mas por que eu sou plantação de Deus? Eu sou plantação de Deus justamente para que ele seja glorificado. Glória a Deus. Que maravilha, meu Pai. Eu recebo esta palavra. Por que ele vai ser glorificado? Glória a Deus. Deus vai ser glorificado. Deus será glorificado na minha derrota? A minha derrota glorifica a Deus? O meu sofrimento glorifica a Deus? O teu sofrimento glorifica a Deus? Logicamente não. O meu sofrimento não glorifica a Deus. A minha derrota, se eu for derrotado em alguma coisa, não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é quando você permanece firme, Verdade. suporta a aflição, tolera a tristeza, espera Deus agir na tua vida, confia que tudo que você está enfrentando, Deus vai transformar em vitórias. Aí justamente quando a vitória vem, Deus é glorificado.